noite. O primeiro ponto, a introdução, o primeiro ponto está lá no YouTube. Gostaria que você assistisse. Falei o primeiro ponto sobre a unção requer preparação. E falamos um pouquinho do preparo aqui nessa casa. Falamos, inclusive, dos valores monetários que foram investidos nessa casa de Maria para com Jesus na preparação do nardo. E falei que o amor não é calculista, mas o amor esbanja, e trouxe um pouco desse significado da palavra pródigo. Aquele pai perfeito vai esbanjar, ele vai gastar, ele vai entregar o seu filho. Por isso, o filho pródigo, o filho que gastou todo o seu dinheiro naquilo que não era pão, aquilo que não era digno, ele gastou no mundo. Então o nome pródigo significa o esbanjador. Deus vai esbanjar amor ofertando o filho dele. Nós, ungidos, precisamos o quê? Esbanjar, gastar, entregar, compartilhar desse amor que veio do Pai, que veio do Filho, do Espírito Santo, está dentro de nós. Quem aqui quer esbanjar amor aí da graça de Deus, amém? Você está revelando essa unção do Espírito Santo. Então, João capítulo 12, a partir do verso 1, vai dizer assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade ele era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Pai, mais uma vez, ministra sobre nós essa tua palavra. Nós queremos praticá-la, vivenciá-la, queremos externá-la como fé, como prática, como decisão, porque essa palavra gera vida, transformação. Por isso, ministra em nós, em nome de Jesus. Amém. A unção, ela requer preparo. Esse é o primeiro ponto que eu trabalhei pela manhã. Houve, na verdade, um desejo no coração de Maria em preparar algo para Jesus Cristo. E ela vai preparar durante pelo menos um ano. Durante esse período todo, ela tinha um objetivo: separar um valor monetário do seu salário e investir na compra de um nardo puríssimo e que era caríssimo naquele tempo. Nós sabemos que hoje há muitos aromas, muitos perfumes, muitas colônias, e você tem preços variados, mas há colônias que você compra que parece que fica lá os 2 olhos, né? Uma mão, um pé, é algo muito caro. E diante disso, quando você compra um perfume mais simples, parece que em 2 horas ele se vai, não é verdade? Mas tem algumas colônias que as pessoas, elas guardam a roupa e elas vão usar aquela roupa talvez uma semana depois, parece que o cheiro está lá dentro do guarda-roupa daquele perfume. É uma coisa impressionante. Isso tem muito a ver com as especiarias, isso tem a ver com a essência, tem a ver com o material. Então isso, e o próprio preparo, quanto menos química, quanto mais essência, mais o aroma vai. E isso é tão interessante que eu não sei você, mas em algumas lojas do shopping, parece que você está passando aqui no corredor e automaticamente ao passar por uma loja, parece que o cheiro faz você olhar para a loja. Não é mais a roupa,
O cheiro, o aroma daquela loja fez você olhar. Aí você olha na vitrine, Edu, e você sai correndo, porque você vê um negócio caríssimo na vitrine, você vai embora. O cheiro não ficou tão bom assim, não é verdade? Isso mostra para nós que alguém teve o quê? Um preparo. Antes de abrir a loja, alguém se preparou, alguém colocou um cheiro maravilhoso. Toda vez que eu chego na igreja aqui, 15 para as 9, aqui antes da sala de transição, eu entro aqui, eu passo por essa porta, eu já percebo nitidamente que a Dani já passou por ali, e ela já lançou ali um aroma, um perfume maravilhoso. Eu entro no gabinete para atender às vezes, e quando eu chego, há um aroma dentro do gabinete maravilhoso, porque pessoas estão decididas ao quê? A prepararem ambientes maravilhosos para que pessoas venham chegar ali. Irmãos, a unção é a mesma coisa. Tem gente que quer experimentar coisas poderosas, mas não quer se preparar. Nessa casa, Maria, Marta e Lázaro, eles tiveram experiências poderosas com Deus. Essa casa, provavelmente de Simão, o leproso. Essa casa é uma casa onde Lázaro, que já estava ali ressurreto, morto há 4 dias, está conversando com Jesus. Nessa mesma casa, nós temos Marta e Maria, que estavam desesperadas para Jesus chegar, antes que o irmão dela fosse ali enterrado, colocado no túmulo. Mas ele é colocado no túmulo, quando Jesus chega, as duas vão dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, nosso irmão não teria morrido. E Jesus vai falar para elas duas: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Elas recebem aquilo com dificuldade, mas elas viram Lázaro saindo daquele túmulo. Ao mesmo tempo, irmão, nós estamos vendo agora que aquele homem que era leproso, Simão, ele estava curado dentro daquela casa. Marcos e Mateus destacam que essa casa era de Simão, o leproso. Mas ao mesmo tempo nós temos ali tanto discípulos e quanto todo esse povo que experimentou a manifestação de milagres de Jesus Cristo em suas vidas. Então eu posso afirmar aqui, diante desses textos, que aquela casa era uma casa de milagres. A unção chegou ali, o poder de Cristo chegou ali. Mas, irmãos, nós não podemos nos esquecer que em todo tempo Jesus Cristo se preparou. Nós não podemos nos esquecer que essas vidas que estavam aqui também revelaram preparo. O preparo era uma janta, obviamente. Então tinha uma mesa, os talheres, toda aquela honra para Jesus jantar com eles. Mas em paralelo a isso, nós temos uma pessoa que vai muito mais além. Ela não se prepara no momento em que Jesus chega para jantar, mas ela vai se preparar pelo menos 1 ano antes. E ela vai investir mês a mês, ela vai investir salário a salário para o Cristo. E eu falei pela manhã isso, que o desejo do coração dela não era só derramar o óleo, e aqui é um ensinamento para nós de um relacionamento com Deus. A partir do momento que ela decidiu honrar Cristo e adorá-lo, na compra de um nardo caríssimo e tão poderoso, ela estava diariamente investindo em um relacionamento com Cristo. Ela não o via, literalmente, mas ela tinha um desejo interno de se relacionar com Ele, preparando o melhor para o único. Então isso mostra para nós que nosso verdadeiro culto, ele não começa aqui domingo. E eu repito isso para você nessa noite: não alimente o culto de domingo manhã ou noite como definição da sua vida. Nós precisamos ser uma igreja que venhamos a construir o quê? Relacionamento na segunda-feira, relacionamento na terça-feira. Irmãos, tem muita gente, uma multidão de pessoas que só quer chegar no templo domingo, ou sábado, ou sexta, quando for, e falar assim: tudo que tem para mim hoje eu recebo. A pergunta é: tudo que eu tenho aqui eu estou disposto a entregar? Porque você pode ter Deus, mas a pergunta é: Deus tem você? Eu tenho Deus, Deus anda comigo. Agora, você pode ouvir isso da boca dele? Eu estava andando e você que veio. Eu estava falando e você é que se aproximou. Eu estava passando e você começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Então nós temos Deus. Quem aqui tem Deus, amém? Agora a pergunta é: Deus tem o seu tempo, Deus tem o meu tempo, Deus tem as nossas vidas por completo.
Isso é uma pergunta que precisa ficar clara no nosso coração, com uma resposta definitiva hoje. Deus me tem, mas eu também tenho Deus. Segundo lugar que nós falamos, da imagem que me salta esse texto, envolve a unção, requer um preço ou um custo a ser pago. Então, do mesmo jeito que é uma preparação, e ela se preparou, ela investiu tudo que ela podia na vida, no físico de Cristo. Grave bem nisso. Ela não investiu só no invisível. Houve um momento em que ela derramou tudo que ela preparou na vida, no corpo, na cabeça. Mateus e Marcos vão destacar que ela lança o perfume em todo Cristo, da cabeça, isso vai escorrendo. Mas João, ele é muito assim específico, ele vai nos pés. E há um ensinamento muito claro para nós sobre isso. Porque você sabe que os pés, naquele tempo também, você também faz isso hoje, obviamente, mas naquele tempo eles andavam com as sandálias, então eles vinham das caminhadas e os pés ficavam muito sujos. Então tinha uma bacia, um pano ali na porta e lavava os pés para entrar na casa, eliminar a sujeira e fazer a purificação. Maria sabia que Jesus estava chegando naquele lugar, mas ela não vai ter o desejo de lavar com água os pés de Jesus. Ela vai ter o desejo de dar o melhor nardo nos pés. Eu não sei você, mas você não passa perfume nos pés. Talvez você passe um creme, mas você passa perfume aonde? Aqui, não é verdade? Quando a pessoa vai te abraçar, o que ela fala? Que cheiro bom, que perfume bom. Por quê? Porque é o primeiro contato. Agora, no pé, é só para você entender que o coração de Maria não estava nas mãos de Jesus primeiro, mas nos pés. Bem, isso envolve um custo. A unção requer um preço, um custo. Jesus pagou com sangue o preço da nossa liberdade. Não nos custou nada, mas custou tudo a Jesus, custou a sua vida inteira. A salvação não nos custou a nossa morte, no sentido de irmos para a cruz como Ele foi. É uma resposta que damos àquilo que Ele fez. Mas a Cristo, irmãos, custou tudo. Um teólogo disse, alguns anos atrás, a graça, ela não nos custou nada, mas a graça custou todo o sangue de Cristo derramado numa cruz. João capítulo 12, verso 3, vai dizer exatamente isso. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu, ela ungiu com ele os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Irmãos, para a casa ter ficado cheia daquela fragrância, alguém precisou comprar o perfume e derramar sobre Cristo. Alguém teve que ir lá, alguém teve que investir monetariamente falando, teve que investir no seu tempo. O preço pago pelo nardo puro, falei pela manhã, se nós tivéssemos que fazer essa conversão para os valores atuais, do mesmo valor de 300 denários, aproximadamente 15 mil reais, um frasco de perfume para ser lançado em Cristo. A pergunta hoje aqui que eu queria fazer, qual a sua melhor oferta? É que eu estou falando no âmbito geral, não estou falando só financeiro. Qual foi a sua melhor oferta a Jesus Cristo? Qual foi a oferta extravagante que você já disse, hoje é o dia? Irmãos, eu estava numa igreja em São Paulo, e um pastor falando exatamente sobre esse texto, que eu amo, ele perguntou, hoje, perguntando para a congregação, uma multidão, tinha 3 mil pessoas no auditório praticamente, ele faz essa pergunta para o povo, esse povo que estava indo para um compromisso, um evento, algo como se fosse uma conferência, e esse pastor está perguntando, qual foi a sua maior oferta, gritante, exagerada, e aquilo, irmãos, tocou tanto no meu coração. Eu falei assim, Senhor, qual foi a oferta, qual foi a entrega que eu dei, que escandalizou, no bom sentido, o teu coração, que te surpreendeu, que foi exagerado, porque nós somos bons em investirmos aonde, irmãos? Até no tapete da nossa casa, e somos exagerados às vezes. Nós somos bons e exagerados para comprarmos um grande carro,
para comprarmos uma casa, para colocarmos o piso. Nós somos exagerados demasiadamente, em uma coisa incrível, na questão da roupa, na questão da maquiagem, na questão do cabelo, de preparações, né, de salão, de beleza e tantas coisas. Somos exageradamente o quê? Investimos em nós, e isso é maravilhoso, você está cuidando de você, que bom. No entanto, irmãos, quando parece-me só parece, que quando as coisas vêm para o lado espiritual, ou para a obra de Deus, nós não temos o mesmo ímpeto, a mesma vontade, o mesmo desejo de sermos extravagantes na obra do Senhor. Isso que o Johnny falou é profundo demais, porque envolve o quê? Um atributo, a beleza do Criador. Quando Isaías está de frente para o trono de Deus, o texto diz que o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele começa a descrever o nível da santidade do Senhor, toda a sua roupagem, todo o seu poderio, toda a sua grandeza, todo o seu reinado, era de glória. Irmãos, o nível de um rei, do tamanho, se ele fosse pequeno ou grande, não tinha a ver com o seu tamanho físico, como Davi, por exemplo, que era de baixa estatura, não era. O poderio de um rei tinha a ver com a quantidade de ouro que ele tinha, o peso do ouro que ele tinha no seu reinado, no seu palácio, era o tamanho dele no sentido que de poder. É claro que Deus está acima de tudo isso, mas nós entendemos que Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Ele tinha o quê? Muito e muito ouro. Mas você olha para Salomão, e Salomão vai além de tudo isso. Você imagina como que foi construído aquele templo. Então a gente olha para rei Ezequias, e a gente percebe que ele não tinha nada no seu tempo, o seu pai não deixou nada, e ele recomeça, ele faz uma reforma na adoração, ele faz uma reforma na cidade, ele faz uma reforma no exército, e surge, irmãos, uma quantidade de dinheiro, surge uma quantidade de ouro, surge quantidade de prata, e esse homem é um dos reis mais poderosos. Então diante disso a gente começa a perceber que o peso do ouro nos reis, colocado na balança, tinha muito a ver com o seu poderio, com o seu exército, com a sua grandeza. E sabe, eu percebo isso, irmãos, com tristeza às vezes, porque Jesus Cristo é o nosso rei, irmãos. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas, mas a gente lida com Deus às vezes, irmãos, como que se às vezes se tivesse dinheiro, ou a gente tivesse um pouco de recursos, parece que para algumas pessoas é pecado o outro ter dinheiro. Não é pecado. O pecado é amar o dinheiro. Já diz isso na palavra de Deus, o amor o quê? Ao dinheiro, amor às riquezas. Então a igreja precisa ampliar a sua visão nessa noite, em nome de Jesus, porque Maria não estava só investindo em Cristo com o seu nardo, com os seus recursos monetários, mas Maria estava investindo também com lágrimas e cabelo. Então Cristo ensina para nós aqui algo muito poderoso. Tem custo a unção, tem custo de busca, choro, buscar a presença do Senhor. Você vai parar o seu tempo, você vai renunciar ao seu tempo, eu vou renunciar ao meu, para estarmos de frente para o altar de Deus. Isso é custoso. Você abrir mão da sua agenda, você abrir mão dos seus afazeres, você abrir mão até de momento de lazer, para você estar mergulhado na presença do Eterno. Você abrir mão de séries, você abrir mão de filmes, você abrir mão de telas, você abrir mão de Instagram, de redes sociais, assim, eu vou renunciar isso aqui por um período, e eu vou mergulhar intimamente, profundamente, nesse lugar que se chama presença do Deus Todo-Poderoso. Isso é custo, é você abrir mão, é você pagar o preço, e você ter isso. Por isso que algumas pessoas poderão perguntar, como que essa pessoa faz tudo isso? Como que esse homem, essa mulher de Deus estão tão assim desenvolvendo? Como é que eles falam? Como é que eles dirigem? Como é que eles comandam? Como é que eles direcionam? Por quê, irmãos? Porque não tem a ver com habilidade humana, não tem a ver com competência humana, tem a ver com uma unção que vem do Espírito Santo. Mas essa unção, ela escorre sobre a cabeça. Então Maria, quando está ungindo os pés de Jesus, irmãos, na minha leitura ela não está interessada na mão de Jesus sobre a sua cabeça na situação primária, mas quando ela olhou para os pés de Jesus. Você, quando alguém se ajoelha, ou alguém vai aí, a criança, a coleita está aqui no chão, já está chapada de Deus, está aqui deitada já, tomada pelo Espírito Santo, e aí ela vai e coloca, a primeira coisa que um pai e a mãe fazem é o quê? Põe a mão na cabecinha, põe a mão nas costas.
A criança vem mais baixo, o que você faz? Ei, está tudo bem? E alguns bagunçam, não bagunça cabelo de criança não, irmão. Faz isso não. Arruma. Mas por quê? Porque a ação, irmãos, é meio que instantânea. Irmãos, eu não estava lá para ver, mas eu imagino Jesus Cristo vendo a ação daquela mulher, derramando aquele nardo puríssimo nos pés dele. Irmãos, o automático foi para mim. Eu imagino Jesus colocando a mão na cabeça dela. Um está zombando, um está criticando, um está endemoniado, a outra está adorando. E ele diz assim, fiquem quietos, ela está fazendo isso aqui como preparação do sepultamento. Ela está honrando enquanto vivo. É o preço, irmãos, que o Filho de Deus deve pagar referente à responsabilidade que ele deve ter e assumir. Essa parte era de responsabilidade humana e não divina. Ela tinha que ir lá comprar, ela precisava ir até a loja, ela precisava pagar, era de responsabilidade dela. Há sim uma responsabilidade direcionada por Deus a cada um de nós quanto à unção. Presta atenção nisso. O preço da unção não é algo monetário, mas sim um investimento de tempo, fé, oração, adoração, entrega plena ao único e verdadeiro Deus. Eu não compro unção. Tem gente achando que unção se compra. Está tão cego, tão cega. Eu quero um pouco dessa unção aí, você me vende? Unção não se vende. Unção precisa ser entendido que é um derramar da minha cabeça, do meu corpo, da minha vida, para que o óleo esteja sendo derramado sobre a minha cabeça. E olhando para isso, eu percebo que, falando de preço, falando de custo, é o envolvimento do sacrifício e da consagração plena. Irmãos, quando a pessoa se consagra e ela vive na questão da entrega plena, aqui não há preço monetário. Maria realizou um sacrifício pessoal. Falei pela manhã de que Davi ele compra um terreno, lá em 2 Samuel. Ele havia pecado que ele faz um censo. Ele faz uma contagem, e quando se fazia a contagem, muitas vezes tinha a ver com orgulho e a soberba do coração, autossuficiência. Esse é o meu número de exército. E o texto vai mostrar que Davi vai dizer, eu pequei. Deus manda o profeta Gade e fala assim, olha, fala para ele isso, ele fala. E Davi fala assim, eu pequei, eu errei. Então ele vai comprar um terreno, a pessoa que era dona do terreno queria ofertar o terreno. Davi fala assim, eu não vou fazer nada que não me custe, tem que me custar. Então Davi vai àquele terreno, ele constrói um altar a Deus, ele compra o terreno para construir um altar. Irmãos, aonde que você vê isso com tanta naturalidade? Igreja. A igreja compra um terreno, a igreja aluga um prédio, a igreja vai pegar uma casa, ela vai estendendo a tenda. Você está enxergando comigo pela fé, a nossa tenda se alargando para algum lugar. Você está vendo isso comigo, amém? Você imagina isso, irmãos, o Davi pegando um terreno só para construir com pedras. Alguém passaria e falaria assim, é um louco. É um louco. Mas irmãos, foi aquela loucura, presta atenção nisso, foi aquela loucura que Davi fez, de construir altares ali para Deus, que Deus fez cessar a praga, que era o castigo mediante ao povo. Quer ver a praga ser finalizada em vários cantos dessa cidade? Quem quer ver? Quem quer ver morte diminuir, suicídio diminuir, divórcio acabar? Irmãos, vamos começar a levantar altares, custe o que custar, doa quem doer. Nós não deixaremos de levantar altares na nossa geração. Nós vamos destruir as torres, nós vamos acabar com os monumentos imperiais do homem, mas haverá um altar de entrega, de adoração, de canções, de letras, de palavra, de unção, de jejum, de oração, e esse é um altar que Deus vai responder a nós. Eu creio nisso, irmãos. É um tempo onde Deus está mostrando que Ele não tem compromisso com torres. Mas quando Ele vê um coração, um altar sendo construído, Ele para, irmãos. Eu me encanto com esse tempo de adoração, porque eu entendo que Deus, no céu, a Bíblia diz que estão todos adorando, Ele é santo. Ele é santo. E eu fico pensando, irmãos, quando eu estou aqui prostrado diante de Deus, eu tento visualizar o céu. Feche os seus olhos por alguns segundos, por favor.
Tenta visualizar o céu. Tenta visualizar a presença de Deus. Faz só um esforço em você se desconectar da terra agora, daquele boleto, daquela dor, daquele trauma. Tenta se desconectar agora das preocupações do amanhã, dos compromissos agendados. E tenta agora acessar a sala do trono. Jesus está aqui chamando você, fala assim: meu filho, vem cá, suba para cá, venha ver a sala do trono. Entra aqui, veja o banquete, veja as assinaturas, veja os meus decretos, veja as minhas sentenças, veja a minha glória. Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus falou assim: eu não posso te mostrar, senão você vai morrer. Mas Moisés viu as costas de Deus. Eu quero que você entre agora na sala do trono e comece a contemplar a beleza da santidade do Senhor. Você entrando na sala do trono e os anjos cantando, e você podendo ouvir que Ele é o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas leal. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ela não comprou para si, ela comprou para derramar nele. Sabe, irmãos, essa ação do custo, ela mexe comigo porque essa mulher, ela decidiu parar a sua agenda para priorizar ele. Esse era o custo, era o exagero. Essa oferta, dentro desse custo, envolvia ser uma oferta exagerada. A marca de Maria era ser uma mulher que se prostrava aos pés de Jesus. Você vai ver isso em 3 vezes, 3 momentos. Lucas 10, João 11 e João 12. A marca de Maria tinha a ver com se ajoelhar e se dobrar. Mas em João 12 nós vemos uma oferta exagerada. Ela vai ofertar o nardo, ela oferta o tempo, ela oferta o seu desejo por ele. Ela não só ofertou, mas ela desejou ofertar. Maria não só ofertou o melhor que ela podia, como ela rompeu com a tradição judaica. Ela disse: eu vou revelar os meus cabelos, eu vou tirar o véu dos meus cabelos. Uma mulher sem o véu era chamada de uma mulher indigna. O véu era um símbolo de proteção, de respeito, de honra. Então, quando ela retira o véu e mostra os seus cabelos, alguns judeus e o sistema judaico vai criticá-la. Esse cabelo tinha um simbolismo, como a barba também tinha um simbolismo. Mas diante desse cenário, ela está olhando e fala assim: olha, eu não quero saber da religião, eu não quero saber de atos religiosos, eu não quero saber de práticas padronizadas humanamente falando. Eu quero saber é que Ele vai receber tudo que eu posso e tudo que eu tenho, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Ela retira o véu e ela se derrama na frente, inclusive, das pessoas. E sabe, eu não sei você, mas ao olhar por esse cenário, normalmente, quando nós estamos expressando uma adoração, fazendo algum ato,
parece que a gente está olhando meio que para o lado, para saber quem é que está próximo a nós. O que vão pensar de mim? O que vão falar? O que vão achar? E Maria não tem essa expectativa, muito menos essa convicção. A Maria tem um desejo, um objetivo central: eu vou chegar lá, eu não vou me preocupar com ninguém que está lá, porque ela já estava alimentando a sua mente durante 1 ano com a imagem de Cristo sobre ela. Ela já estava alimentando Jesus Cristo há quase 1 ano, de que Ele mereceria, de que Ele receberia toda a sua oferta, todo o seu clamor, toda a sua decisão de ofertar uma oferta exagerada a Ele. Irmãos, se nós tivermos um relacionamento de 1 ano com o Senhor, o que é que você acha que você vai fazer depois de 1 ano na presença de Deus, com vidas, com pessoas? Eu digo que não precisa você esperar 1 ano, você pode começar hoje, você pode desenvolver amanhã, e em menos de 3 dias, pode escrever isso, em menos de 3 dias, uma pessoa que tenha a decisão de buscar ao Senhor, isso será um movimento no teu interior, e você vai começar a querer mais, você vai cavar mais, você vai buscar mais. Então começa com 5 minutos, começa com 10 minutos, daqui a pouco você não está vendo mais o tempo passar, alguém vai cutucar você, vai falar: você precisa sair daqui. Eu nunca vou me esquecer, irmãos, do meu tempo de oração, isso 2 casas antes, a gente morava lá em Moçunguê ainda, e eu, naquele momento com Deus, e a gente buscando ao Senhor, e a gente indo, de repente, eu sinto um movimento das minhas costas. Irmãos, eu gelei, eu aqueci, foi uma mistura de temperatura. Eu falei assim: meu Deus do céu, quem é que está aqui? Era a Débora. Você tem que ir lá fazer o que você precisa fazer. Eu falei: é verdade. Eu não vi o tempo passar. Às vezes, irmãos, nós nos deleitamos e nós entramos em tantas ações, mas Deus quer dizer assim: olha, venha se deleitar em mim, aleluia. Sabe, irmãos, é a gente parar e a gente só chegar na presença do Senhor. Como isso ainda é um desafio para tantos corações. Essa atitude de adoração, de generosidade, de devoção. Mas Maria sabia que na história tinha um Abel, que ofertou e a oferta dele ecoou. A Maria, por certo, sabia da viúva que ofertou 2 moedas. Naquele lugar que Jesus estava olhando. Então, quando ela vem com as 2 moedas, Jesus estava assim: olha, só as moedas dela foram aceitas por mim. Os outros são valores altos, mas não tinha coração. Mas Abel e essa viúva, ambos entregaram com o coração, e Jesus recebeu. Mas eu também penso, irmãos, que a lição para nós que envolve a igreja tem a ver com 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Quando as igrejas da Macedônia entregaram até o que não tinham. Eu queria que colocasse esse texto para mim. Olha o custo que as igrejas da Macedônia investiram. Muitas regiões não tinham recursos. O apóstolo Paulo está indo agora buscar recursos. Ele fazia esses trajetos para levar recursos em outras comunidades, em outras igrejas. Agora olha o nível dessa igreja aqui. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria, extrema pobreza, alegria, grande alegria, mas contraste, extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Como é que você explica um negócio desse? Como é que você consegue explicar em grande alegria, extrema pobreza, mas que transbordaram em rica generosidade? Porque eles estão entendendo que a unção não tem preço, no sentido monetário. A unção que está em mim, ela tem um desejo de ofertar, ela tem um desejo de fazer, ela é plena, ela diz assim: eu não preciso mais receber, o que eu tenho e o que eu não tenho, eu decido entregar. É só esse o Espírito. Olha o verso 3, posso testemunhar, Paulo falando que deram não apenas o que tinham, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Ninguém ordenou, ninguém mandou. Eles nos suplicaram. Na verdade, a súplica vem de quem está ofertando, a súplica vem de quem está sendo generoso. Repetidamente, o privilégio de participarem da oferta ao povo santo. A igreja fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Irmãos, essas igrejas da Macedônia ensinam para nós algumas coisas.
de que eles não estavam interessados, irmãos, no que se referiria a alguém falar para eles fazerem. Eles tinham o desejo copioso, insistente, quase brigavam, para dizer: nós, tendo ou não tendo, nós vamos participar dessa obra. É como se tivesse aqui uma criança entrando, e do nada, ela simplesmente ofertasse aqui. Ela simplesmente dissesse assim: mamãe, no meu coração, deu vontade de quebrar meu cofrinho. Quem ensinou isso para ela? Ninguém. Quem falou agora para ela? Ninguém. Mas veio algo do interior dela. Irmãos, Maria fez isso. Ninguém mandou ela fazer. Ela só fez. As igrejas da Macedônia fizeram. Provérbios 11, 24 e 25. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Irmãos, toda a lei da Bíblia, ela é verdade. Mas tem uma lei, irmãos, que ela nunca vai falhar. É a lei da semeadura. Tudo quanto você semear, isso você vai colher, você colherá. Quem quer semear aqui, amém? Porque você vai colher. A oferta de Maria foi sem reservas. Ela entregou sem olhar valor. Ela entregou porque Cristo tinha valor. A unção sobre a minha vida me faz fixar os olhos no Cristo e em sua missão. Maria fixou seus olhos em Jesus e não nos críticos. Um coração generoso não se preocupa com opinião ou críticas, como a crítica do Judas. Um coração generoso não se preocupa com opinião. Sabe qual é o nosso grande problema hoje, irmão? É que a gente tem opinião para tudo. Eu tenho a minha opinião. Você está fazendo? Eu tenho a minha opinião. Deixa eu falar, Deus não precisa da nossa opinião, diga amém. Deus precisa da nossa entrega. Se você quer hoje colocar uma frase no teu Instagram, coloca essa: Deus não precisa das nossas opiniões, Deus quer a nossa entrega. Isso precisa ser um mandamento para nós, irmãos. A gente está discutindo com Deus: Deus, se fosse assim, se fosse assado, pastor, veja bem, será, tudo bem. Ideias são maravilhosas quando vão chegando, e eu amo as ideias. A grande questão é, o que é que nós vamos fazer com as ideias? Mas a gente leva isso para Deus. Irmãos, Maria não pediu opinião para Deus se ela deveria ou não ofertar aquele nardo. Maria não pediu opinião para os discípulos. Maria estava tão intimamente com Cristo, Maria estava tão desejosa do Cristo, Maria estava tão assim, com seus olhos penetrados, fixados em Cristo, que ela disse: eu não tenho outra coisa a fazer, a não ser honrar o meu Senhor. Meus irmãos amados que estão aqui, nós temos vidas que foram frustradas por lideranças, por igrejas, por membros de igreja. Pare de olhar para isso, vire essa página, porque não foram essas pessoas que morreram por você. Quem morreu por você tem nome, e o nome dele é Jesus de Nazaré, o ungido de Deus, o Messias, aquele que vai vir e buscar a sua igreja. A gente fica preso a algumas coisas, a gente fica cético por causa de outras coisas. Mas Maria não está nem aí para Judas. Pelo contrário, Jesus, quando viu a adoração de Maria, ele vai assim, é como se fosse assim: por favor, quieto aí. Quando alguém está criticando a tua adoração, Jesus está falando assim: deixa, porque ela está fazendo para mim. Tem gente que não vai entender como você adora. Por isso que eu não critico. Às vezes a pessoa está lá, né? Deixa ela, porque ela estava tão amarrada por Satanás, ela estava tão presa pelo diabo, que quando Cristo a libertou, ela começa a dançar na presença de Deus. Ela começa a levantar uma adoração na presença de Deus. Ela começa a andar, a correr, quer até voar. Porque ninguém sabe da história dela. Quem já viu gente oprimida, amarrada, escravizada por Satanás, sabe o que eu estou falando? Quando Satanás sai, a experiência é assim: em nome de Jesus sai. Quando a pessoa abre os olhos, ela fala assim: meu Deus, que alívio. Aí ela quer correr, ela quer
desfrutar, ela quer dançar, ela quer saltar. E aí a gente fica impressionado com a presença de Deus na vida de uma pessoa. A terceira imagem, a unção tem o custo, sim. Mas a terceira imagem que eu chamo a atenção é que a unção produz ou revela atitudes que vão além das expectativas humanas. Irmãos, uma pessoa ungida, ela tem ações que vão além do que o homem pensa, que até o homem deseja, que a pessoa está planejando. Irmãos, o verso 7, Jesus fala assim: deixe-a em paz, ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Agora olha Marcos 14, 6, do mesmo contexto: deixem a mulher em paz. Ele fala para todos, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Essa mulher, irmãos, estava tendo ato de adoração. Judas, como sempre, estava agindo como um ladrão. Ele queria roubar até a forma de adoração de Maria, com sua extravagância e sem reservas. Por que ela fez isso, irmãos? Ela fez isso sem esperar nada em troca. Por que Maria fez isso em Jesus? Ela não esperava nada em troca. Ela fez isso mesmo sabendo que Jesus ia para a cruz, e nesse percurso ele não faria mais milagres, prodígios e maravilhas. Ela fez isso olhando para os pés de Jesus, ou seja, seu desejo era honrá-lo e não ser abençoada, pois seu coração estava revelando sua prioridade de tê-lo em seu lar. A presença de Jesus para Maria bastava. Essa ação não desperta, pois a verdadeira unção aponta para Jesus, a verdadeira missão aponta para Jesus, o verdadeiro propósito apontará sempre para Jesus. Essa mulher, ela tem um ímpeto de deixar uma marca exagerada na vida de Jesus. E se acontecesse de respingar na vida do próximo ali, era a ação do efeito, ou seja, o efeito da sua adoração. Não se preocupe com o efeito da sua adoração. Jesus cuida disso. Tenha a preocupação de saber se você está sendo um adorador encontrado por Ele hoje. Será que eu estou sendo encontrado como um adorador? Porque lá em Lucas 10, Deus vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. O testemunho vai dizer no verso 10, capítulo 10, 38 a 42. Jesus e seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Aleluia. Ninguém pode retirar o teu tempo de adoração. Ninguém pode retirar as lágrimas nas vasilhas que você encheu diante da presença de Deus. Ninguém poderá roubar o teu tempo de busca diante de Deus. Deus, quando recolhe, Deus registra, Deus anota, Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus não despreza os seus. Então, quando você está na presença de Deus, Deus está registrando cada gota das tuas lágrimas. Deus está registrando as tuas orações. Deus, como registra o meu nome no livro da vida, Ele registra as minhas petições, Ele registra o meu clamor, Ele registra o meu tempo de gratidão. Irmãos, guarde isso. O pior ladrão é aquele que rouba a coragem das pessoas. No Talmud está escrito isso. O pior ladrão é aquele que tenta roubar até a adoração das pessoas em direção a Cristo. Esse é o pior ladrão. Você está pensando que o diabo, ele quer roubar, matar, destruir sua família, esse contexto? Não, ele quer roubar inclusive a tua adoração para ele. Como é que você adora o diabo? Murmurando. O ungido de Deus, ele precisa romper, vencer as murmurações. Quando você murmura na sua casa, quando você fala mal do outro, quando você critica, quando você vai detonando, desconstruindo uma vida, você está não revelando a unção do Espírito.
Mas eu digo para você que a unção do Espírito, ela quebra esse jugo. A unção do Espírito, ela quebra a maledicência. Quando uma maledicência vier na tua direção, a unção que está aqui, ela precisa encobrir tudo isso. Amém, igreja? Tem um crítico na casa, tem um homem que está dizendo assim: veja, por que não vendeu e deu aos pobres? Porque é ladrão, está roubando, está tentando roubar, está tentando trazer para si. O diabo vai dizer para Jesus em Mateus 4, olha o que eu te dou todos esses poderios aqui, todos os tronos, eu te dou todas as coisas. Jesus era dono de todas as coisas, amados. Mas havia o quê? O interesse de roubar a adoração, de roubar a atenção para si. Por isso, nossa guerra não é contra Judas, nossa guerra não é contra aqueles que estão criticando a gente, não. A nossa guerra, ela não é contra carne nem sangue. A nossa guerra é espiritual. Então você tenha o desejo, ao sair daqui hoje, de olhar bem nos olhos, até de opositores, e de tocar amor lá dentro. Eu tenho ensinado isso há alguns anos. Pessoas que vão criticar você, que vão falar de você, que vão perseguir você, que vão detonar você, que não amam você, que não querem o teu bem. E o que você vai fazer diante de tudo isso? Quem é que está dentro de você? É Deus. Você é tabernáculo de Deus. Ah, pastor, você não conhece a minha história. De fato. Mas eu conheço alguém que transforma histórias. Eu conheço alguém que muda realidades. Eu conheço alguém que arranca a raiz da amargura, estabelece vida, poder, estabelece glória. Nessa noite aqui eu declaro em nome de Jesus, Deus está arrancando a amargura da tua vida. Deus está estabelecendo a cultura do céu. Deus está estabelecendo verdade sobre você, porque você é um adorador ao Senhor. Diga amém. A banda pode vir. Em última imagem que eu destaco, a unção da palavra produz. A unção na palavra produz transformação. A unção traz peso sobre as suas palavras, produzindo transformação. Quando falamos de peso, nós estamos falando de carga. Quando eu falo de peso, eu falo de glória. Glória significa peso, peso significa glória. Quando Elias ele subiu aos céus, ele sobe aos céus, e Eliseu tinha dito: me dê a porção dobrada do teu espírito. Ele está subindo, e quando Elias é arrebatado aos céus, a capa de Elias cai. Eliseu ouve de Elias: olha, quando eu estiver subindo, e você estiver me olhando, você receberá essa porção dobrada. E é interessante que quando Elias está subindo aquela carruagem de fogo, os olhos de Eliseu não tem a ver com carruagem de fogo. Os olhos de Eliseu estavam penetrados em Elias. Quando a capa cai, Eliseu vai lá e pega a capa e coloca sobre ele. Isso era o peso de Deus, a glória de Deus, revestindo Elias, que agora viria nessa unção dobrada, uma palavra misturada com unção. Quando Moisés falava cheio de unção, o sobrenatural acontecia. O rei Saul, ao falar ungido, trouxe pavor aos inimigos do povo de Deus. Quando Davi falava e agia cheio de unção, coisas tremendas aconteciam. Elias e Eliseu, quantas experiências tiveram por meio da palavra misturada com unção. Traga as vasilhas vazias, deixe-as e saiam do quarto. Deixe-me aqui e saiam do quarto. Você vê vasilhas jorrando óleo. Você vê um quarto que tinha alguém morto, ressuscitado. Palavras misturadas com unção. Você vê um menino que ressuscitou dos mortos. Você vê a capa descendo sobre Eliseu, e Eliseu, a primeira ação é lançar no Rio Jordão, e o Rio Jordão abrir. Palavras misturadas com unção. Você vê Pedro e João, em Atos 3, chegando na porta do templo, chamada Formosa, e falando assim: levanta e anda, não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te damos, levanta e anda. Palavra e unção, tudo misturado, fez um homem voltar a andar, ou começar a andar. Você vê o apóstolo Paulo, dentro daquele movimento ali de tantas curas, o suor em panos, e as pessoas sendo curadas, palavras e unção, isso tudo misturado. Pregação sem unção é informação e conhecimento, mas pregação com unção produzirá transformação. Toda pessoa que prega, toda pessoa que ensina, toda pessoa que fala, se ela falar sem a unção, não produzirá uma transformação nos corações. Pastor, qual
A verdadeira unção sobre uma igreja é quando pessoas sobem nesse púlpito com oração, com vida devocional, com vida com Deus, misturado com essa palavra poderosa que transforma vidas, e tiver regado de unção. Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, estava cheio de unção. Quando ele falava, irmãos, curados, pessoas eram curadas. Quando ele falava assim, levanta e anda, acontecia. Irmãos, eu creio numa unção sobre nós nesses dias, que nós podemos dizer, levanta e anda, ressuscita dos mortos, cego passa a enxergar. Nós poderemos, irmãos, dizer coisas sobrenaturais. Por quê? Porque a igreja não está falando palavras ao vento. A igreja está entendendo que a palavra, ela está misturada com o óleo da unção. Você precisa ler esse livro, porque ele é vida, ele é poder. Mas leia declarando pela unção do Espírito Santo. Por que muitas vezes nós não vemos realidade acontecendo? Porque estamos falando sem unção. Estamos só falando, você vai mudar, sua vida vai melhorar, mas não tem unção. Só tem o que? Bajulação. Unção não é bajulação, irmãos. Unção é transformação de vidas. Profecia, dons espirituais, não é para achismo, não é para gloriar-se a si mesmo. O dom aponta para o Espírito Santo. O dom tem a ver com o Espírito Santo, porque foi um presente, não fui eu que comprei, Ele que me entregou. Então tudo tem a ver com Ele, igreja. Quando você ora por alguém, ministrando sobre ele a unção de Deus, de uma cura, de um revestimento, de um poder, isso não tem a ver conosco. Somos apenas o ponto de contato, somos apenas aquele instrumento de Deus. Quer ver um exemplo? Eu queria só que o teclado tocasse. Você consegue tocar com ela em sintonia, do jeito que você quiser. Feche seus olhos, igreja. São só vidas, mas são instrumentos de Deus. O violino, ele é um instrumento, mas quem está tocando o violino é a Pamela. O teclado é um instrumento, mas quem está tocando o teclado é a Adri. Ambas são instrumentos de Deus. É por isso que quando um instrumento começa a tocar nas mãos de um filho de Deus, o povo começa a experimentar algo diferente no ambiente, porque a unção está aqui. É a unção que está sobre os adoradores. A fumaça está subindo, está escondendo quem prega, está escondendo quem está aqui ministrando, está escondendo os instrumentos. Então o ambiente está tomado da fumaça de Deus. Esse som começa a libertar vidas, porque tem unção nesse som, porque quem está tocando esse som é uma adoradora, quem está cantando é um adorador, é uma adoradora. Então isso vai gerando uma manifestação de Deus nos corações. Quando aquela mulher começou a lançar o perfume, aquele frasco ficou vazio, e ele disse: essa mulher, por onde o evangelho for pregado, vai ser falado dela, dessa atitude, dessa alegria, dessa exuberância, desse investimento, dessa oferta exagerada. Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Você faz aqui na terra
mas Deus registra no céu. Você faz aqui embaixo, Deus registra lá na glória. Eu quero te fazer hoje um convite muito simples. Quando é que foi que você deu a sua melhor oferta no sentido de entrega a Deus? Quando é que foi que você se jogou aos pés de Jesus? Quando foi que você mirou Jesus e falou assim: Jesus, é hoje. Eu só vou sair da tua presença se o Senhor falar comigo, mas eu vou te entregar tudo. Qual foi a última vez que você parou de frente para o Eterno, o Eterno te tocou? Qual foi a última vez que você falou: hoje eu só quero entregar tudo que eu tenho só para Ele? Eu não estou preocupado com críticas, eu não estou preocupado com mídias, eu não estou preocupado com pessoas, eu não estou preocupado com o que vão dizer de mim. Eu quero que você entenda isso nessa noite. A melhor parte foi escolhida por você hoje. Será que nós, Igreja Alameda e Santa Felicidade, ouviremos da boca do nosso Senhor: essa família escolheu a melhor parte, essa casa escolheu a melhor parte, por isso essa casa foi casa de milagres? Será que hoje Jesus está olhando para essa casa aqui, para esse ambiente, para nós, e será que Ele está afirmando que todos nós somos esses exagerados em ofertarmos a nossa vida a Jesus? Ah, pastor, o meu trauma é porque pastores só falavam de dinheiro, e o senhor está falando de oferta aí, e está vindo só isso na minha cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta: você só tem dinheiro para ofertar? Na história conta que Maria ofertou o cabelo também. Pastor, eu não tenho R$1 no bolso. Não tem problema, mas você tem cabelo. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem cabelo mais. Mas será que você não tem lágrimas? Deus colocou em você, dentro de você, o que você precisa semear. Ele não está interessado no teu dinheiro não, amado. Ele não está interessado no teu valor monetário, se você é rico, pobre. Jesus não se importa com isso, porque 2 moedas tocaram o coração dele, porque tinha a ver com a entrega. Será que hoje Deus não está chamando a gente aprofundar mais um pouco? Será que hoje Deus não está dizendo assim: ei, eu estou olhando nos teus olhos, e às vezes você está desviando dos olhos de Jesus, com vergonha, com medo, crises pessoais, e hoje você pode dizer o quê? Senhor, a minha mente é tua, meus olhos estão focados em ti, e eu só quero me derramar na tua presença, como Maria fez, porque essa adoração vai ecoar. Ela vai ecoar depois de 2000 anos. Estamos falando da mesma atitude de Maria, e até Jesus voltar nós vamos falar de Maria também, da atitude que ela fez, porque saiu da boca de Jesus isso. Nós vamos cantar uma canção que tem a ver com Maria, a Maria que se lançou aos pés de Jesus. E eu queria dar espaço para a igreja hoje aqui. Eu quero dar espaço para você. A gente se preocupa com tantas coisas, é o nosso tempo, são nossos afazeres, é a engrenagem frenética da vida, é o racionalismo, é a razão, é compras, vendas, negócios, irmos, voltarmos, levarmos, buscarmos. Mas quanto tempo você tem parado e falado: Cristo só recebe de mim? A gente tem muitos desejos a pedir de Deus. Essa mulher nos ensina que ela não queria pedir, ela só queria entregar. Será que hoje você não tem nada a entregar a Jesus? Dá uma olhada para o seu coração, sonde você mesmo, e se você tiver dificuldade, peça para o Espírito sondar. Analise você mesmo, você mesmo. Será que Deus não quer derramar um espírito de generosidade na nossa casa espiritual, ao ponto do Espírito procurar aqui alguém
e dizer: eu quero usar você como generoso na vida daquela irmã, daquele irmão, daquela família. Mas talvez você esteja aqui hoje assim: pastor, sou eu que preciso da bênção. Pois é, as igrejas da Macedônia não tinham para dar, entregaram até o que não tinham. Eles não tinham dinheiro, mas eles entregaram o que tinham, e até o que não tinham. Será que hoje você não pode entregar o seu servir à casa de Deus? Será que hoje você não pode entregar sua boca a Deus? Será que hoje você não pode entregar suas mãos a Deus? Será que hoje você não pode entregar um nardo a Cristo? Ouça essa canção, e na hora que o Espírito começar a ministrar nessa canção em você, reaja a Ele, como já tem gente reagindo.